Fala rapidamente um pouquinho sobre você. Tem gente que te conhece, tem gente que não te conhece. Vou te Tá. pedir também autorização para que a Uhum. gente possa compartilhar esse vídeo posteriormente com alguns insights. Se Claro, você não vê claro. problema, tá bom? Uhum. Muita gente me Não, respondeu não, de aqui jeito que não nenhum. estava Uhum. podendo assistir, mas que gostaria muito de disponibilizar isso para os corretores das imobiliárias. Eu falei que eu ia te pedir essa gentileza, Lógico, é uma honra, ok? um prazer contribuir e ajudar. É fantástico. Ok. Beleza. Bom, falando um pouquinho do Glauco, rapidamente, eu vivi sempre emoções muito dinâmicas, né? A vida não foi muito mole comigo, não. Sempre foi muito dura. Isso me fez aprender muito. Bom, assim, sobre o currículo, né, falando um pouquinho da experiência também, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas eu sempre gostei da área financeira, sempre gostei de números, e aí fiz economia pela PUC, e tive um destaque muito bom lá, e fui orador da turma, e fui para o mercado, passei um tempo aí trabalhando com ONGs, ajudando a estruturar ONGs. Impressionante, Dani, mas tem uma coisa assim no meu DNA que eu atraio lugares desestruturados. Então, sempre nas empresas eu fui para os lugares mais estruturados e organizava essas partes, esses setores muito rápido. E meu ciclo, ele dura mais ou menos 18 meses. Então, em 18 meses eu estava em muita ascensão em todas as empresas que eu passei. Algumas não foram fáceis. Eu gosto muito de contar uma experiência da área jurídica, que eu cheguei lá como para tomar um café com o diretor da empresa, que é o Dr. Sérgio, que é meu amigo pessoal, e falando de consultoria financeira, ele fala: Glauco, eu preciso reestruturar a área de consultoria comercial, desculpa. Eu preciso estruturar a área comercial, vamos fazer um projeto. E a gente começou a tomar um café e falando, desenhando, e passou uma semana eu já estava lá ajudando ele, e a gente começou a estudar toda a empresa, o mercado, portfólio, reformulando portfólio, enfim, fizemos aquela mudança na empresa. E a gente tinha um mercado muito difícil, porque a área financeira, ele prestava serviço para bancos, e são mais ou menos 99 a 110 instituições financeiras no Brasil naquela época, e os bancos estavam todos em São Paulo. Então eu tinha uma lista dos bancos, eu tinha que prospectar para tentar falar com os gerentes, agendar uma reunião, pegar um voo e ir para São Paulo e falar com esses caras. Foi um extremo desafio, ligava todo dia, prospecção por telefone, gerentes batiam o telefone na minha cara, alguns eram mais gentis, me enrolavam, e eu nunca esqueço que aí eu consegui agendar algumas reuniões para São Paulo, fui para São Paulo, e eu nunca me esqueço de uma experiência que eu fui no Banco Honda, e um gerente lá me atendeu muito mal, sabe? Ele não deixou subir no hall para poder ir lá na secretária para entregar um portfólio para ele, sabe? Ele mandou entregar na porta dos motoboys. E isso foi lá no Shopping Morumbi, do lado do Shopping Morumbi fica o Banco Honda, né? E eu lembro que eu fui lá, entreguei o portfólio, eu tinha BlackBerry na época, mandei um e-mail para ele agradecendo, fui lá na porta dos motoboys e deixei o portfólio lá, né? Eu atravessei a rua, Dani, pessoal, e eu olhei para o Banco Honda e eu falei assim, vou falar o nome dele, porque ele é meu amigo, não tem problema, né? Eu falei: senhor, senhor Carlos Bernardes, eu vou voltar aqui, você vai me receber numa das salas mais importantes e você vai ser o meu cliente, custe o que custar. E eu falei aquilo com toda emoção e sem raiva, mas com toda ousadia, né? E depois eu fui visitar outros clientes, enfim, voltei. Cara, passaram 11 meses. Eu estava chegando no bairro Ouro Preto, eu morava ali. Eu estava chegando em casa, pum, me ligou Carlos Bernardes. Glauco, tudo bem e tal? Nós estamos analisando sua empresa aqui, estamos precisando de bater um papo com você. Você pode vir a São Paulo? Eu falei: eu tô indo, tem um voo para ir amanhã. Eu estou indo amanhã. Você pode ir às 9? Eu falei: não, às 9 eu não consigo, eu tenho outra reunião. Eu chego aí às 11. E aí 11 horas eu estava lá desci em Guarulhos, enfim, tive as reuniões, e 11 horas eu estava lá no Banco Honda. E aí ele me falou uma coisa impressionante que me chamou muita atenção. Ele falou: cara, você é um dos caras mais persistentes que eu conheci na minha vida. Nós gostamos da sua empresa e nós vamos te contratar. E aí levou o time de fechamento da venda no mercado de cobrança, recuperação de crédito, mais ou menos 11 meses. Ele me contratou, a Case New Holland me contratou, outros grandes bancos de Lage Landen, que é o CNH Capital, né, que é a Case New Holland.
E aí a gente começou a alavancar, a empresa aumentou de 5,6 milhões para 13 milhões de faturamento. Nossa Senhora. E a gente teve um boom de crescimento absurdo, a equipe operacional dobrou. E aí foi meu ciclo de 18 meses. E aí, então, até o diretor falou, Glauco, fecha a área comercial, me ajuda na área financeira. Gente, eu gosto de contar essa experiência. Por que eu contei disso? Porque, às vezes, tem alguns clientes que falam não, mas esse não não quer dizer um não imediato. Talvez seja daqui a pouco, né? A gente tem que insistir, a gente tem que ter insights diferentes, ligar, conversar, bater um papo e não desistir. Bom, eu fiquei no Grupo Barcelos, aí eu tive a oportunidade de estudar no IBMEC e olha que legal, já ganhava bem, mas no meu orçamento eu tinha família, 2 filhos, tinha uma despesa alta, não cabia um MBA no meu orçamento. Mas eu decidi fazer um MBA, falei, vou fazer MBA, Controladoria e Finanças no IBMEC, que é o top, né, que vai me ajudar muito. E eu tinha o dinheiro da matrícula, eu fui lá e fiz, paguei a matrícula, e eu não sei o que aconteceu, mas eu queria ir para a área financeira, e a gerente financeira do Grupo Barcelos na época pediu para sair, ela teve uma outra oportunidade, pediu para sair. E meu diretor me chamou e falou, Glauco, você gostaria de assumir a área? Eu assim, quero que você pense bem rápido, vai lá na cozinha, toma um copo d'água e volta, que eu preciso que você me fala rápido essa resposta. Porque eu pedi para ele para pensar, né? Ele falou assim, vai lá na cozinha, toma um copo d'água e aí você me dá a resposta. E aí eu pensei, não, ó, então agora eu posso pedir, né? E aí eu falei, desafio aceito, você paga meu MBA e paga meu carro, tá tudo certo? Ele falou, fechado. Você começa na outra área na semana que em 5 dias, que meu pai tinha morrido no acidente de avião e eu estava no meio de essa outra insight bem forte emocional. Mas daí fiquei no Grupo Barcelos, depois eu tive a oportunidade em outra empresa, fui dar aula numa escola de MBAs também. Gente, já fiz de tudo um pouco, já tive escola, já trabalhei no segmento jurídico, tecnologia, dei aula de finanças, controladoria. E eu cheguei nessa escola e eles eram muito bons de marketing, eles eram maravilhosos, eles eram do Grupo FGV e, assim, era uma escola fantástica, pós-graduação dos Estados Unidos, eles eram tops, mas eles eram extremamente desorganizados, cara. E eu cheguei lá para dar aula, né, e tô dando minha aula e tudo, e eles atrasavam o pagamento, uma confusão, e eu falei, gente, eles têm aluno pra caramba, escola top de MBA, o que está acontecendo? E aí fui conversando com os gerentes e tudo, né, aí eu cheguei lá, eu não lembro as datas certinhas, mas tinha mais ou menos uns 3 meses até que chegou o convite. Glauco, você quer assumir a diretoria financeira aqui da escola de MBAs? Aí eu falei, caramba. Aí me mostraram, a gente foi para São Paulo, eles tinham uma sede lá no World Trade Center. E aí fiquei lá 2 dias, visualizando tudo. Voltei para Barcelos e pedi para sair. Aceitei o desafio, eles estavam muito desorganizados, professores atrasados há Caramba. 60 dias, professores querendo parar a aula, uma confusão. E aí eu falei, ó, eu assumo, vai ter algumas condições, e a gente começou a organizar tudo. E eu defini um time para pagar todos os professores, falei, olha, no máximo em 45 dias a gente vai pagar todos vocês, eu assumo esse compromisso, porque eu já tinha visto o orçamento, vi o que dava para fazer nas finanças. E aí eu atrasei 9 dias, né, eu pedi desculpa, mas falei, gente, vou atrasar 9 dias, mas paguei todo mundo, todos os professores ficaram super... né, e a gente começou uma reestruturação nessa empresa. E daí para lá não parou mais, muitas coisas aconteceram assim. Então sempre... Mas eu sempre não aceitei 2 coisas, Dani. Talvez, eu estou aqui no monólogo, né, quero colocar para vocês também. Eu nunca aceitei a pouco e eu nunca aceitei a condição que eu estava. Então sempre tenho uma insatisfação enorme. Eu quero ganhar mais, eu quero crescer mais na minha carreira, e isso foi acontecendo. Gente, e as oportunidades, nós vamos falar de dinheiro aqui hoje, as oportunidades sempre vêm. Você fala assim, eu vou comprar um carro, de repente você consegue comprar aquele carro que você quer. E vocês trabalham com algo incrível, que é um sonho, né? Vocês falam de um lote, quando o cliente seu coloca na mente, você consegue imputar na mente dele que ele vai comprar aquele lote, aquele sonho, aquele desejo, esse cara compra. Então, por isso vocês têm uma coisa também incrível nas mãos, né? Quando a gente tem visualização, isso acontece. Vou dar uma pausa aqui, Glauco, senão eu vou falar demais. Já dei uma explanada aí. Não, tá super legal. Mas assim, eu vou puxar uma primeira pergunta, tendo um pouco Tá. de insight em relação a essa introdução da sua história, que é muito legal.
Uma das Uhum. curiosidades maiores que eu tenho 26 anos como gestor de vendas, que eu cuido de equipes. E uma coisa que Uau. sempre me chamou a atenção é que existe um elemento, e aí eu quero alertar todo mundo sobre isso, que nem sempre o cara que mais trabalha é o cara que mais ganha dinheiro, de quantidade de trabalho. Às vezes, eu observo os caras de alta performance, e esses caras de alta performance, eles têm, no meu ponto de vista, e vai ser um objeto de estudo do mestrado que eu quero iniciar no que vem, é entender essa Uhum. parte exatamente psicológica desses caras, que no meu ponto de vista é o que você colocou. O cara coloca uma régua mínima. Ele fala assim, aqui, menos do que isso eu não aceito. E misteriosamente acontece. Então, eu quero puxar a primeira pergunta, que é o seguinte. Cara, como que um autônomo, um vendedor, um corretor de imóveis pode se organizar no sentido de receita? É difícil? De ganho? Uhum. Então, eu estava estudando um pouquinho a área de vocês aí, né? O que acontece? Basicamente, vocês vivem de comissões, né? É, vocês têm um pouquinho de recorrência e também ao pagamento à vista. O cara fechou um negócio, recebe uma comissão, na grande maioria à vista, né? Uh-uh. Não é isso? Eu, Então, eu diria que não, eles têm 50%, recorrência 50%. também? Parcelado, tem, por exemplo, se o cara parcela o sinal, há parcelamento também da comissão. Então, há uma carteirinha que o corretor ele recebe a grande maioria, que a gente chama na cabeça, e existe vamos dizer assim, um parcelamento Tá, de uma parte menor em que há uma recorrência, mas muito pequena, 2, 3 meses, eu diria. tá. Tá, os grandes negócios de corretagem estão estruturados no poder da recorrência, tá? Montar uma carteira hoje assim, não só de receitas, mas também é, de você ter uns pagamentos maiores à vista. Como se organizar, respondendo a sua pergunta? É o seguinte, primeiro, aquela grande venda que você fez, gente, tem que segurar esse dinheiro. Então, assim, eu vi vários corretores que ganhavam 10, 15, 20, 30 mil reais de comissão e não tinha a menor organização. Então, a primeira coisa é fixar o seu orçamento nas despesas fixas, que nós vamos falar um pouquinho disso, com o básico, tá? Monte o seu orçamento, gente, pode ser no Excel, pode ser no papel, pode ser na agendinha, mas faça um orçamento. O orçamento lá com as suas despesas básicas, água, luz, telefone, aluguel, prestação, condomínio, plano de saúde, alimentação. Acabou. Gasolina, algumas outras coisas que precisa para trabalho também, separa um dinheirinho. Então, vamos só fazer por ordem de grandeza aqui. Vamos supor que você tem uma despesa lá de 5 mil reais, tá? Coloca lá o seu orçamento bem organizado, 5 mil reais, o que você vai gastar com uma receita maior, não vislumbre. E a gente vê todos esses caras que a gente estuda aí, do Napoleão Hill, o próprio T. Harv Eker, que está aqui, eles são muito atenciosos com uma coisa chamada ego. Tá? E o corretor de seguro de vida, o corretor de imóveis, ele sofre muito essa coisinha do ego, sabe, gente? Que já me levou a quebrar 3 vezes, sabe? Eu quebrei 3 vezes por causa do ego. Olha, uma palavrinha de 3 letras que derruba grandes artistas, grandes gladiadores aí, né? Então, Empresários. não empresários, porque não deixa a coisa subir na cabeça, entende? Olha, minha despesa fixa é 5 mil. Gente, eu fiz uma vendaça esse mês, eu fiz várias vendas incríveis e eu ganhei 10 mil. Olha que top, você tem 2 meses para pagar seu orçamento. Guarda esse dinheiro lá. E segundo os maiores economistas, todo mundo deve ter uma reserva de pelo menos 6 meses da sua despesa fixa. Tá? Isso é uma dica incrível, porque eu já fui mandado embora. Contando um pouquinho da minha história aqui, eu organizei essa empresa de MBAs inteira, eu fiz o planejamento orçamentário, eles economizaram 1,3 milhões só com a rodada de negociações que a gente fez. Peguei todos os fornecedores, sentei com todos, mostrei balanço, mostrei o balancete, mostrei a situação da empresa, falei que a gente ia virar, mas precisava renegociar todas as dívidas, eu renegociei tudo.
E aí o que aconteceu? Eu estava embarcando para os Estados, eu ia para os Estados Unidos no sábado, eles me chamaram na quinta-feira, eu ia fazer uma pós-graduação lá, uma extensão, na verdade, e eles me chamaram na quinta-feira e falaram, Glauco, nós vamos te agradecer, mas nós vamos te demitir. Me entrega o planejamento financeiro. Aí eu entreguei o planejamento financeiro inteiro da empresa por acho 2 anos. Aí eles foram falar, você está dispensado. Aí eu falei, caramba, bicho, como é que eu vou fazer agora, né? Tem como, sacanagem, eu tenho que ir para os Estados Unidos sábado. Mas eu tinha, olha só, que coisa, né? E eu fui estudar em Babson College, e eu fiquei num hotel incrível lá, um hotel fantástico, tudo 5 estrelas e tudo. E eu acordei naquele quarto enorme, estava muito frio, né? Novembro, e eu acordei 6h30 da manhã, cara, olhei lá para fora, estava quase nevando, e eu falei, cara, que louco, você está nos Estados Unidos e eu estou desempregado. Muito louco. Dani, e aí, pessoal, o que eu podia contar? Eu podia contar com a minha reserva de emergência, que foi o que me segurou, foi o que me salvou, entende? E aí, quando eles mandaram embora, eu não deixei de fazer minha viagem, eu fui para os Estados Unidos, já estava tudo pago, passagem, tudo. Fiquei lá, fiz a extensão, estudei inglês, fiquei 15 dias, fui para Nova York de trem, que é uma viagem maravilhosa, conheci Nova York, e assim, até tem um quadrinho aqui que eu sempre gosto de visualizar Nova York, quando eu tenho metas, objetivos, aqui é a Ilha de Manhattan. Então, são coisas que a gente sempre tem que visualizar, porque eu quero voltar para fazer uma outra experiência. Então, respondendo a sua pergunta, eu tinha essa reserva de emergência. Então, se você não tem o ego e está fazendo boas vendas, você consegue controlar o seu dinheiro. Então, se você tem um orçamento de 5 mil, você ganhou 10, guarda 5 lá. E guarda mesmo, gente. Guarda para não usar. Glauco, eu costumo orientar o pessoal, e aí eu não sei se eu estou orientando certo, você vai me ajudar aí. Eu sempre falo o seguinte, a gente tem, dentro das equipes com que a gente trabalha, corretores que ganham bem mais do que 10 mil reais. Né? Quando a gente dá os tiros de lançamento, não raro, tem corretores que tiram 30 a 50 mil reais em determinados lançamentos. Né? E o que eu costumo dizer é muito dinheiro, cara. Nosso mercado rola muito dinheiro, graças a Deus. Talvez por isto exista uma certa, vamos colocar assim, um certo erro no sentido de referências. As pessoas, quando ganham 5, acham pouco. Quando ganham 3, acham pouco. Né? E aí, o que eu digo a eles? Eu falo, cara, você não tem que considerar esse seu dinheiro como um salário, entre aspas. Ele tem que entrar para uma poupança, um investimento, um lugar que você não enxerga. E todos os meses você vai tirar desse bojo o dinheiro necessário para que você possa cobrir as suas despesas. No final do ano, você vai ter lá um valor grande. Se você não, toda vez que você ganhar, você vai colocando nesse balde e só vai retirando aquilo que é a sua despesa mensal. Sim. No final do ano, como uma empresa, você pode se dar o luxo de fazer uma distribuição de lucros. No final do ano eu tenho 100 mil reais, 80 mil reais. Eu admito tirar 30%, 40% para realizar um sonho, realizar um objetivo grande. Mas aquele bojo lá, aquele balde, eu não tiro, não. Faz sentido isso ou você acha que financeiramente está errado essa orientação, do seu ponto de vista? Faz sentido. Legal do Thomas Stanley, que é o Milionário Mora ao Lado. Tá? Ele estuda eu não li, assim, não. dezenas... ele chama o Milionário Mora ao Lado. Ele está muito no conceito do Warren Buffett, né? Que o pessoal fala do Warren Buffett aí, que é o maior investidor da Bolsa hoje e tal, mas ele trabalha mostrando um conceito de milionário no estilo Warren Buffett. Warren Buffett tem 20 anos que ele mora na mesma casa, tem 7, 8 anos que ele não troca de carro, ele tem uma despesa fixa baixa, e ele tem dinheiro pra cacete, gente. Não precisa nem falar nada do Warren Buffett, né? Mas qual que é a ideia? Gente, quando a gente tem que estabelecer um padrão de vida que vai dar um conforto pra gente, mas a gente tem que ter disciplina no dinheiro. Então, estabeleça uma meta orçamentária, estabeleça um valor para você gastar todo mês. E você vai ver que aí no Covid, essa situação toda que a gente está vivendo de pandemia, mostrou para muitas pessoas que elas podem viver de modo simples. Né? Muita gente está cozinhando, Natália Arcuri está fazendo ela mesma fazendo as unhas, fazendo faxina em casa, e várias outras celebridades. Olha só que coisa incrível, né? Então, eu volto na questão
aí falando do Thomas Stanley, ele observou que a maioria dos americanos, dos milionários americanos, não vivem em carrões, não vivem em mansões, eles vivem um padrão de vida mais simples. E exatamente esse conceito que você falou, Dani, uma vez por ano eles avaliam seus ativos, tá? E eles se dão ao luxo de poder fazer uma viagem, de poder fazer uma retirada lá de 10, 20 mil, enfim, para poder cumprir os objetivos. Então, esse conceito é muito importante, de não, de novo bater na teclinha, não no pódio da palavra de 3 letras, tá? Eu chamo de o pódio do ego. O pódio do ego, ele é sutil, a gente se perde, porque, eu vou comprar um carro novo, eu quero comprar um Volvo, eu quero comprar um carro importado, a gente não tem problema nenhum de ter o carro importado, mas eu preciso incutir aqui um conceito, que é o seguinte, que é lá do Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, que é o se você tem uma renda que ela paga as suas despesas fixas, o que sobra passa a ser o seu ativo. Aplique nesse ativo. Tá? E a gente precisa estabelecer alguns conceitos aqui um pouco diferentes. Passivo é tudo aquilo que gera despesa. Carro, gente, carro é passivo. Carro te gera alguma receita, a não ser que tiver alugado para um motorista da Uber, aí é lindo. Tem um primo meu que é bem esperto, bom de negócio e tudo, está muito bem financeiramente, ele carro e coloca para o pessoal da Uber dirigir, aluga, né? E ele recebe lá R$ 1.200 todo mês só de renda de aluguel. Aí é lindo. Agora, carro, eletrodoméstico, viagem. Viagem é um conceito de lazer, né? Também pode ser tranquilo, mas viajar demais também é complicado. Então, toma cuidado. Então, o ativo não. O ativo você vai fazer uma reserva, vai fazer uma aplicação em ações, em renda fixa, vai fazer um investimento numa startup e depois vai retirar esse dinheiro. É o dinheiro trabalhando para você para gerar uma renda adicional. Porque o problema, Dani, é que a maioria dos corretores... pode falar. Desculpa, deu um delay. Ou seja, ativo é tudo que me dá dinheiro. Passivo é tudo que me tira dinheiro. Não é isso? Exatamente, despesa. E muita gente, e muito médico, gente, cai muito nessa tentação também do pódio dos três, o pódio das 3 letrinhas, que é o seguinte, eles aumentam a renda, e o que eles vão fazendo? Eles compram carros mais caros, um carro importado, ele tem um carro mais caro, aí ele mora num apartamento simples, aí ele compra uma cobertura de mais de 1 milhão, e aí ele vai aumentando o patrimônio, ele compra um sítio, tá? Gente, sítio é maravilhoso, mas eu não conheço coisa que dá mais despesa do que sítio. É caseiro, é piscina, é churrasco no final de semana, o trem não dá dinheiro nenhum, o trem só gasta, entendeu? É lógico que dá o lazer, né? Mas aí que com os clientes ao longo da vida a gente vai acompanhando isso, e o Kiyosaki lá no Pai Rico, Pai Pobre fala isso com muita propriedade, às vezes passam anos, 5 anos, a pessoa foi ganhando dinheiro e só gastando em passivo. E ele não gerou nenhuma renda. Em vez de comprar um sítio, cara, compra uma kitnet, põe para alugar, entendeu? Compra um fundo de renda fixa, imobiliário, investe em ações, pensa em outras coisas, ou põe em renda fixa, guarda o dinheiro, entendeu? Vai formando o seu colchão, porque isso é fundamental. Diga. Vamos pensar então no contrário. A gente está falando do cara que é o corretor de imóveis ou a imobiliária que ganhou dinheiro, está ganhando dinheiro, e o cara tem que controlar o gasto dele de forma que não seja um buraco nessa reserva que ele está fazendo. Agora vamos ao contrário. O cara que vem de uma situação problemática, que está devendo cartão de crédito, devendo na conta bancária, lá, negativo, né, na conta, está usando o limite do banco, devendo prestação de carro. Vamos pegar a situação mais extrema possível. Quais são as suas orientações em relação a isso? Dani, eu gosto muito de falar disso. Tem uma pessoa que me mandou um direct aqui falando assim, fala pro Glauco não falar para não comprar sítio, esse é o nosso negócio, pô. Desculpa. Mas assim, só para responder, sob o ponto de vista financeiro, de fato, o sítio ele não faz muito sentido.
Claro que nós estamos percebendo, graças a Deus, uma mudança de comportamento das pessoas na compra de casas, de locais que eram considerados segunda moradia, e que a partir do momento que houve agora uma certa regulamentação é, do home office, as pessoas estão considerando a compra de, entre aspas, sítio. Não por acaso, Uhum. o mercado de loteamento aumentou, no mínimo, 35% a sua demanda esse mês. Isso é um dado de mercado. Para nós é sensacional, porque as pessoas estão dentro de apartamentos muito pequenos, ela fala assim, poxa, eu não vou me relacionar com esse negócio, mas não, cara, eu vou viver uma vida melhor. Que é o que você está falando, Uhum. né? Assim, as pessoas Sim, estão sim. se questionando mais. Mas, enfim, vamos lá. Um cara que Legal. está... Só corrigindo só corrigindo esse ponto, assim, a mudança de comportamento do Covid, a gente, na área de tecnologia, a gente observou que o comportamento do consumidor ele foi acelerar em padrão de compras da internet, em padrão comportamental digital, tá? Ele foi acelerar em 5 anos. Tá? Então, uma expectativa de e-commerce, de vendas digitais, de padrão de mudança do perfil do consumidor, a gente acelerou em 5 anos com o Covid. E dentro da qualidade de vida, as pessoas também viram que elas podem trabalhar muito mais. Então, grandes empresas, por exemplo, tive uma empresa de um amigo meu, ele tinha 1.500 funcionários, ele conseguiu reduzir para 900 e praticamente 90% estão em home office. Tá? Então, assim, imagina, economia de trânsito, deslocamento, alimentação, aluguel, internet, grandes estruturas. Então, com isso, ele vai conseguir desalugar um prédio de 7 andares. Você imagina uma coisa dessa? Caramba, Então, caramba. essa mudança de comportamento, ela é incrível e está acontecendo mesmo. Então, no seu segmento, foi bem lembrado aí, obrigado pelo direct, as pessoas vão querer ir para uma área de maior altura de conforto, porque não dá para ficar no apartamentinho de 2 quartos. Né? Então, se a pessoa pode trabalhar em casa, mas o problema é quando a pessoa tem um apartamento, tem uma cobertura e ainda tem lá um sítio com muita coisa para poder, ele vai lá uma vez no mês. Aí só gera despesa. Agora, se no caso ele está indo para lá fazendo moradia, ele vai ter uma baita qualidade de vida, é fantástico. Mas, desculpa, a sua próxima pergunta. O corretor que não tem, O está sem caos. O crédito. caos. Uhum. Gente, eu conheço de perto o caos, tá? Eu já tive em todos os cenários. E eu não me vergonho de falar disso, porque eu sei que quando eu falo, eu me identifico com você. Então, eu já vivi momentos assim, de mais de 700 mil reais em aplicações, estava muito confortável, muito bem, mas vivi momentos também assim, de não ter nada na conta. Pelo contrário, tudo que caía lá bloqueava, inclusive. Então, eu sei o que é estar em momentos de nome sujo. A primeira empresa que eu quebrei, fiquei devendo 140 mil reais. E não foi fácil, isso foi em 2008. Então, em 2007. Não foi fácil porque até era muito dinheiro na época. A segunda eu quebrei sem dever nada. A terceira eu quebrei de novo devendo 140 mil. E aí a gente vai aprendendo. Então, disso aí eu entendo. Bom, as dicas são o seguinte. Cara, primeira coisa, eu decido encarar os meus problemas ganhando dinheiro. O que eu faço? Eu vou vender. E, sinceramente, eu vou esquecer dos meus problemas agora. O nome está sujo, eu estou... vamos supor que lá tem, como eu já tive também, pensão alimentícia atrasada para pagar, oficial de justiça atrás de você. Gente, eu já corri de oficial de justiça. Eu quero até contar esse caso aqui, que é muito legal, porque é o seguinte, eu estava saindo para atender uma cliente e eu parei o carro na porta de um prédio, sabe, do meu prédio, lá onde eu morava. E aí, na hora que eu estava saindo, eu falei, caramba, esse cara parece que é oficial de justiça, que já fica grilado, né? Quando você quebra mesmo, é foda, a situação é difícil. E aí eu fui sair no portão e ele falou, você conhece o Glauco? Toca aí que você deve conseguir falar com ele. Entrei no carro e saí voando. Gente, foi terrível, terrível passar por isso. Mas assim, o que aconteceu nesse dia que foi mais incrível é que eu estava em ética, não vou falar o nome dela, por questão ética, e é uma médica assim, muito rica. Né? Eu fui para a Praça da Savassi ali, entrei no consultório dela, sentei para conversar com ela e comecei a fazer o planejamento. E eu falei, cara, foda-se os meus problemas. E aí, quando eu comecei a fazer o levantamento da área financeira, ela tinha muito dinheiro. Eu perguntei, que carro você tem, doutora? Ela, eu não tenho carro não, eu ando de Uber e tal, meu marido que tem carro. Eu falei, que carro que vocês têm? Ela falou, a gente tem uma Porsche.
Aí eu falei, uma Porsche? Qual Porsche que é? Uma Porsche Cayenne. Quanto vale mais ou menos? Ela, uns 450 mil. Aí eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? Olha o que eu tô fazendo. Cara, que médica milionária, eu tô sentado com ela, eu acabei de fugir do oficial de justiça. Mas sabe o que aconteceu na minha mente ali? Ela tinha uns 7 milhões aplicados, ela tinha dinheiro pra cacete. Eu falei, cara, se ela pode, eu também posso. E eu não vou viver mais no passado que eu estou vivendo. Se eu tiver 100 clientes médicos como essa, ganha igual ela ganha. E é isso que o corretor tem que pensar. Vários, na medida que você vai vendendo, vai tendo carteira, vai tendo muito cliente, isso é maravilhoso, gente. Isso dá muito dinheiro. Então, por que eu estou falando disso, né? Falando aí do corretor quebrado? É porque tem momentos na vida que ferrou. Eu estava num recomeço e eu precisava passar por isso e eu aprendi demais, gente, demais. Graças a Deus paguei as ações trabalhistas, parei de correr dos oficiais de justiça e a gente consegue depois passar para outro patamar. Tá? Então, quem está nessa situação, controle as suas despesas, diminua o seu orçamento no máximo que você puder. Tá? Coloque lá a luz, telefone, internet, alimentação, o básico para sobreviver. Sobrou um pouquinho, começa a guardar um dinheirinho. É dolorido, né, Glauco? Mas é necessário. Eu já passei, eu não vou tratar aqui, mas já passei situações similares. Todo mundo já passou. Quem tem grandes perspectivas ou sonhos, tem quedas grandes. Faz parte do negócio. Agora, tem que, eu gostei muito dessa história do ego que você falou, cara. Tem que tirar o ego de lado. Falar assim, bicho, para. Eu tava indo em restaurante, eu tenho que deixar de ir em restaurante. Tem um carro de luxo, deixa de ter o carro de luxo. Né? Até que as coisas sejam restabelecidas, né, cara? E me lembro porque demora a ter essa sensibilidade. Se você tem, quando você quebra, você aguça uma coisa na sua mente que é o seguinte: eu tenho que viver com o que eu ganho. Então, muitos corretores passam a ganhar muito dinheiro. Eu lembro de um corretor, cliente meu também, ele ganhava 140 mil, estava ganhando 140 mil por mês, vendia horrores, entrou a crise de 2016 e qual que foi o problema? É que ele não ajustou o orçamento rapidamente, achou que ia continuar vendendo naquele patamar. E aí a coisa foi reduzindo, foi reduzindo, foi reduzindo, e de repente ele perdeu tudo que tinha praticamente. Então, isso é muito, muito importante, você isso. Então, você está vivendo com um padrão de 5, está ganhando 7, guarda 2. Você está vivendo com um padrão de 10 e está ganhando 15, guarda os 15, mas não sobe o padrão, não. E quando eu estava falando do Thomas Stanley, milionário mora ao lado, é que essas pessoas não deixam o ego subir o orçamento, entendeu? Porque o problema do corretor é que quando ele está quebrado, ele começa a ganhar dinheiro, aí entra o ego em ação e aí ele fala assim, puxa, agora eu vou mostrar para todo mundo que eu estava na merda e eu estou super bem agora, né? Aí ele compra o carrão, aí ele quer esbanjar no restaurante, postar. Gente, e nós estamos em rede social, esse negócio é muito assim, efêmero, é muito. Sabe, você quer mostrar que você está no restaurante top, você quer mostrar que você está com dinheiro. Cuidado com cuidado com as postagens, cuidado com isso subir a cabeça. O corretor estava desorganizado, conseguiu se organizar, ótimo. Mantenha o ego sob controle e mantenha o orçamento sob controle, que você vai ter sucesso no longo prazo. Em 5 anos, gente, guardando 5 mil reais por mês, num planejamento, eu vou falar com você 7 anos, tá? Você não precisa trabalhar mais, tá? Se você tem um padrão de vida de 5 mil, tá? Então, vou explicar aqui. Se você ganha 10 mil reais, você gasta 5, você guarda 5 mil todo mês. Em 7 anos, se você seguir um planejamento financeiro e a metodologia que a gente estudou e que a gente faz com os nossos clientes, você não vai precisar trabalhar mais. Você vai, o tanto que esse dinheiro vai render para você, vai pagar todas as suas despesas fixas. E isso se chama liberdade financeira. Liberdade financeira é quando você não precisa trabalhar mais. O dinheiro paga todas as suas contas fixas, tá? E isso é incrível. Eu já tive a liberdade financeira, você acorda e fala assim, cara, meu orçamento era 6 mil na época, tá? E o que eu ganhava, pagava todas as minhas despesas. Eu não sei porque que a gente quebra depois disso, e a gente não toma cuidado com a palavrinha, né? De 3 letras, que é terrível. Mas é uma sensação maravilhosa. Então você fala, eu vou trabalhar porque eu gosto, porque eu quero continuar desenvolvendo meu potencial, mas eu tenho liberdade financeira. Ou seja, o dinheiro trabalha de modo a pagar todas as minhas despesas fixas. Isso é ter liberdade financeira, tá? Isso é incrível. Mas vamos lá, Dani, vamos falar um pouquinho mais aí dos corretores. E os corretores aí que estão no meio de campo, você já pensou neles? O que você tem aí de ideia sobre isso?
Cara, pois é, assim, uma das preocupações e um dos motivos de eu ter te pedido essa conversa é para entender o seguinte, eu entendo que no momento que o cara está no zero, ele tem condições de organizar a vida dele. Então, até porque ele tem um pouco mais de tranquilidade mental, vamos colocar assim, né? O cara nem está devendo, mas também não está sobrando. Ele pode, a partir desse Uhum, momento da nossa conversa, ou em qualquer outro momento da vida dele, ter um insight. Assim, beleza, eu vou começar a me disciplinar para guardar um determinado dinheiro e, a partir disso, fazer os investimentos necessários. E é viciante, né? No momento que você começa a entender da mecânica financeira, é super gostoso. Mas e o cara que está abaixo da régua, que está uhum. no vermelho, Glauco? Quais são as dicas práticas que você dá para o cara? O cara está devendo cartão de crédito, devendo cheque especial, devendo parcela do... Esquece esse problema que você falou. Primeiro momento, fala assim, acabou. Beleza, fali. Vou fugir do oficial de justiça, o banco vai me ligar, eu vou parar de atender o banco. Enfim, e além disto, o que você acha que o cara tem que fazer? Regra número um, vamos colocar Então, assim. é preciso. Regra número um, estabeleça um orçamento mínimo, cara, para você viver, entendeu? Das contas básicas. Se você paga aluguel ou prestação, você não pode deixar de pagar isso, que é o seu lugar de moradia. É básico, é primário. Depois, as contas essenciais, luz, net e outra. Renegocie net, corte TV a cabo, corte luz. Faça um orçamento assim, para enfrentar essa situação de emergência. Né? Põe uma alimentação básica ali, separa esse dinheiro. Quem está no vermelho, sabe quanto que ele vai guardar dinheiro? Nunca. A não ser que ele fizer uma coisa que tem até um vídeo meu lá no meu Instagram, que chama orçamento reverso. Orçamento reverso é o seguinte: você estabeleceu essa despesa mínima de sobrevivência, tá? Cartão de crédito estourou, se a coisa estourou mesmo, não dá para resolver agora. Ou você compra ou você paga cartão de crédito. Às vezes até alguns luxos, né? Nós vimos aí muitas famílias da classe média perderam o plano de saúde. Ó, não dá para mim não ter um plano de saúde. Se está tão crítico essa situação, saúde. Corta tudo que você puder, faz um orçamento básico. E então, você não consegue guardar dinheiro, você vai fazer um orçamento reverso, que a gente chama. Reverso por quê? Você inverte o orçamento. Porque se você botar na conta dos lápis, eu recebi 3 mil reais esse mês, por exemplo, e a minha despesa fixa dá 4 mil. Você vai conseguir guardar dinheiro? Não. E deixar no final, você nunca guarda. Né? Ninguém guarda. Então, o orçamento reverso ele funciona como? Eu paguei aluguel, as contas de sobrevivência, aluguel, parcela do apartamento, IPTU, luz, net, acabou. E eu vou tirar um dinheiro aqui. Dane-se, eu já estou no vermelho. Eu vou tirar 500 reais aqui e vou guardar. Entendeu? E você saca desse orçamento e põe na gaveta, gente. Põe no fundo da gaveta, põe no armário, enfim, guarda no lugar lá, se você não tem nem conta bancária, ou põe numa conta poupança, mas não use esse orçamento de dinheiro. Eu consegui, em vários momentos lá que eu estava fugindo dos oficiais de justiça, eu tinha dinheiro guardado, mas era por uma emergência, se desse alguma coisa, eu tinha um dinheiro. Então, faça isso. Tá? O enfrentamento da crise para quem está no vermelho é isso. E tenha em mente que a situação vai melhorar. A gente anda, a gente é movido pelas coisas que a gente acredita, a gente é movido pela fé, pelo desejo de sucesso, e a gente tem que visualizar, idealizar, falar com a gente mesmo o tempo inteiro isso. Tá? Eu costumo brincar com alguns clientes que é o tratamento do espelho. Na verdade, quem criou isso foi o Joseph Murphy, que é um cara fantástico também, que chama o Poder do Subconsciente, e ele escreveu outros livros também. É incrível. O Dani conhece bem a bibliografia aí, legal, hein, Dani? Já deu muito, hein? Eu gosto bem, eu gosto bem. E ele fala uma coisa que é o tratamento do espelho por 7 dias. Gente, para na frente do espelho e começa a falar, Falcon, você é um excelente vendedor de seguros, você vai ser o melhor vendedor de seguros do Brasil, e você vai
sair hoje, vai atender clientes incríveis, você é um cara experiente, as pessoas gostam de estar com você, você é bonito, você é inteligente, e as meninas façam isso também, tá? Os homens também, se barbeia, fala isso. E quando você vai falando isso, gente, passa a tomar isso como uma verdade, você acredita nisso. 7 dias isso muda o comportamento, assim, de modo incrível. Então, quem está nesse vermelho, não foca nos problemas. Lembra do Glauco correndo do oficial de justiça e indo atender uma médica que fechou um planaço comigo da Porsche, tá? E só o plano que eu fechei com ela me dava, assim, uma grana, pagava meu aluguel e mais um carro, tá? Então, assim, olha a situação. Então, todos os dias tem uma oportunidade de você viver essa experiência, tá? Então, desculpa, às vezes eu falo demais. Vamos lá, vamos lá. Eu sei que você tem Não, algumas de outras jeito perguntas nenhum, que você queria me cara. fazer aí também para ajudar a galera. Não, tem uma outra. Eu vou pegar casos práticos. Pessoal, fiquem à vontade de fazer as perguntas. A gente tem que explorar ao máximo, Glauco, aproveitar esse momento. Nós temos, infelizmente, menos de 10 minutos para acabar a conversa. É fogo, cara. Esses lives tinham que ser um pouco mais longas. Mas, olha só que Sim, engraçado, sim. Glauco. Ligou uma corretora. Claro que eu não vou falar o nome dela, não vou expor de forma nenhuma, mas Uhum. não raro isso acontece no nosso mercado. Ela teve um desempenho muito positivo em curto período de tempo. Eu imagino que aconteça isso que você está falando. Eu nunca tinha me analisado por essa perspectiva, que a pessoa acaba recebendo muito dinheiro, coisa que ela nunca viu, e ela quer mostrar, né? Assim, ela quer demonstrar que ela está sendo bem sucedida. Qualquer pessoa, né? E ela falou assim, nó, Dene, isso era no início do isolamento social. Ela falou assim, nó, agora eu vou comprar meu carro. Agora eu vou comprar carro, vou pagar 50% e vou financiar os outros 50%. E eu falei assim, cara, não faça isso, bicho. Nesse momento de isolamento social, em que a gente não sabe como é que vai ser a perspectiva dos próximos 6 meses, é o contrário. Você vai guardar esse dinheiro. Eu falei assim, mas como é que eu vou atender meus Uhum. clientes? Porque é um objetivo, uma ferramenta de trabalho. Eu falei, cara, show, mas não compra não, aluga. Ela falou assim, mas aí Uhum. eu vou jogar R$ 1.200 fora todo mês. Qual que é o mecanismo financeiro compreensível para as pessoas entenderem que o alugar é mais barato que o comprar nesse caso? Como explicar isso para todo Uhum. mundo? Então, eu tenho eu inclusive usei muito tempo a minha atividade profissional de corretor de seguros de vida e investimentos também. Então, aquela despesa fixa ali estava no meu custo, eu não tinha que pagar seguro de carro, não tinha manutenção, pelo contrário, o carro dava um problema, eu levava lá, pegava outro e ia embora. Isso para mim era muito bom. Veja bem, quando o problema aí muitas vezes é que as pessoas ganham dinheiro alto e ela tem que tomar cuidado com a palavrinha de 3 letras, tá? Que é o que mais derruba. Às vezes assim, a pessoa pode entrar no insight também, que agora eu não quero trabalhar mais, ou que vai trabalhar de um modo diferente. E muitas pessoas, quando têm um nível de sucesso alto, elas esfriam na sua produtividade. Então, muita atenção nesse ponto. O corretor ganhou muito Hum, dinheiro, continue. Porque muitas vezes a pessoa tem um ápice de vendas, que foi que ela trabalhou, colocou muita energia naquilo. Gente, porque tudo que você concentra, expande. Tá? Se você concentrar nos expandem. Se você concentrar no sucesso, no trabalho, no tratamento do espelho, na sua liberdade financeira, ela se expande. Então, trabalhe objetivando a sua carreira. Teve uma grande comissão de 30 mil, continue trabalhando com afinco, porque muitas pessoas vão para casa, diminui o número de visitas, começam a ficar mais folgadas e de repente o dinheiro vai, ó, o poço vai secando. Bom, respondendo a questão, como fazer essa conta de alugar ou comprar um carro próprio? Gente, financiamento é sempre fria. No Brasil, mais do que na hora de acabar os juros sobre veículos, tá? Nos Estados Unidos, você compra chega lá, um carro custa US$ 50 mil. Quanto que é US$ 50 mil à vista? É US$ 50 mil em 60 meses. Entendeu? Não tem problema. Agora, aqui no Brasil, não. Juros de 1%, só para você fazer uma conta rasa, você comprar um carro de 50 mil, 25 mil financiado, ele vai dar mais de 55 de valor financiado. Tá? Então, ou seja, você vai pagar um carro e meio a mais. Ou a no mínimo, você mais, vai pagar 2 carros. É. a Ou no mínimo, mais. você vai comprar 2 carros porque está financiando. Entende? Então, se você fizer a conta,
de toda a despesa do carro, IPVA, seguro, manutenção, troca de óleo, etc. Quando você tem alugado, nem óleo você troca. Você só põe gasolina no negócio. Se deu pau, você leva lá e pronto. Se você fizer, é muito mais barato do que o juros de dar entrada de 50% e financiar. Então, se tem um carro alugado, como o Dani está falando, ele tem um custo muito mais baixo e é muito mais barato do que os juros de você dar 50% de sinal e financiar os outros 50%. Então, minha sugestão para essa corretora, todos os outros aí também, é que pegue esse dinheiro, trace como meta. Eu quero ter um carro ela tem 30 mil, recebeu 30 mil, quer comprar um carro de 50 mil, guarda esse dinheiro, trabalha mais, continua numa alta produtividade, porque corretor, gente, ele depende de alta produtividade. Ele trabalha bastante com inteligência, não é trabalhar de manhã, de tarde, de noite feito burro, não, é com inteligência. Trabalha muito e tem muita visita, tem muito cliente, ele acaba vendendo, né? Ele usa a teoria das médias a seu favor. Visitou, 10 clientes visitaram. Se ele trabalhou bem o pipeline dele, né, o padrão de venda, ele vai receber e vai fechar no mínimo 20%. Se ele tem uma alta performance, ele consegue conversar bem com o cliente, consegue convencer, consegue incutir na cabeça do cliente que ele vai comprar um sítio, ele vai comprar um lote, vai comprar uma coisa maravilhosa, esse cara fecha e ele vai para 50%. Então, 10 visitas, 2 fechamentos, 10 visitas, 5 fechamentos, 50%, está lindo, vai ter uma comissão gorda. Então, continue trabalhando bem. Quer comprar um carro de 50 mil? Não tem problema, mas fala, eu vou juntar mais 20, então, e eu vou lá e vou pagar à vista. Então, comprar carro à vista é uma delícia, é bom demais, carro zero, carro usado, eu já tive experiência de todos, é maravilhoso, você vai lá, não é tanto, aqui, ó, tá aqui, ó, tum, toma o dinheiro, pega o carro e acabou. E aí você não tem mais uma despesa de parcela, de financiamento, de nada. Vamos lá. O tempo está esgotando, né? Glauco, adorei seu insight a respeito de que o sucesso, às vezes, esfria a atitude das pessoas. Cara, tem que tomar muito cuidado. Realmente tem essa tendência. Assim, a pessoa tem picos de produtividade e parece que o corpo ele sempre tende à zona de conforto. Então a gente tem que ter realmente metas muito maiores, muito grandes, né? Anseios muito grandes. E aí foi colocado aqui, gente, vocês me perdoam se às vezes eu leio o nome errado, né? Porque no Instagram sai diferente. Home Maranhão Eventos. Ótima live, gostei do tratamento do espelho. Eu acho o tratamento... Cara, o tratamento do espelho eu fazia quando eu era vendedor de curso de inglês, que eu batia de porta a porta. E além do tratamento do espelho, eu indico uma declarações. Você faz 10 declarações, 5 declarações, no positivo. Você lê todo dia de manhã. Eu declaro ser rico, eu declaro ser próspero, eu declaro ser a força criadora da minha vida. Isso dá Homem-Aranha Eventos. Isso dá um gás, cara. E, bicho, quem vende tem que estar motivado. Senão não adianta nada, né, Glauco? Num dos treinamentos meus de coach, parabéns por isso que você faz, é o Napoleão Hill, é autossugestão, ou seja, ela é basicamente, o que você pensa é o que você vai sentir e é o que você vai virar. É um dos livros mais incríveis que eu já li, sei lá, eu já perdi a conta de quantas vezes eu li esse livro. No sábado eu reli ele, só para ter uma ideia. Eu tenho o audiobook dele, então às vezes eu estou cozinhando, eu escuto um livro inteiro, tá? Então, use isso porque você vai ler muito mais com o audiobook também. Você põe lá na cozinha e está fazendo almoço, você está ouvindo e você já não acreditou, você leu 3, 4, 5 capítulos de um livro. Mas o T. Harv Eker fala que você é o resultado do que você pensa, pensamentos geram sentimentos que geram resultados. Então, num dos treinamentos do Napoleão Hill de autossugestão, ele tem um capítulo explicando isso, que é fantástico, é que faça afirmações, faça uma declaração de quem você quer ser e descreva os passos que você vai seguir para atingir aquela meta em quanto tempo. Então, todos os dias de manhã eu recito essa declaração e antes de dormir. Antes de dormir eu estou meio esquecido, mas ele fala para fazer 2 vezes ao dia. De manhã, na hora que levanta, e no final do dia. Então você fala, seu nome completo, declaro que eu vou ser o melhor vendedor de seguros, o melhor vendedor de imóveis da minha regional, enfim, eu pretendo atingir uma renda de X em tanto tempo, e parará, e faz, e pronto. E assina isso e lê
todo dia, e vai ser incrível. Então, esse cuidado com a mente é importante. O vendedor, e é legal, Denis, saber que você foi vendedor, não sabia disso, vendedor de porta em porta, de curso de inglês. Foi. E era muito legal, cara. Assim, era uma droga. É uma droga, né? A venda é uma droga, muito legal. Pessoal, infelizmente, estamos chegando nos nossos últimos 2 minutos com o Glauco. É uma pena, mas eu sempre gosto de terminar uma live com um gostinho de quero mais. O pessoal está pedindo para a gente continuar aqui. Não, nós não vamos continuar. Nós vamos combinar com o Glauco, dentro da agenda apertada dele, se for possível, de a gente costurar uma nova conversa com ele, rapidinha. E eu quero aproveitar esse tempo final para agradecer o Glauco, que foi sensacional a nossa conversa. Acho que tem gente pedindo aqui também no direct. Quero o contato do Glauco. Beleza. Glauco, Legal, por legal. favor, Põe aí, por o pessoal me favor. chamar lá. Uhum. Vou colocar aqui, tá? Assim Olha que só. já coloco dentro do IGTV para o pessoal ter. Pode falar, Glauco. Tá. Bom, a turma aí, eu queria só deixar assim de coisas fundamentais. Todos os dias você tem uma oportunidade de ter um dia incrível e a coisa mais legal que Deus nos dá a oportunidade é cada dia recomeçar. Então tem dias que a gente não teve um dia legal, tivemos visitas, não teve nenhum fechamento, o cliente cancelou, cancelamento sempre dá um estresse também, enfim, tem as situações aí da profissão. Amanhã é um novo dia, acorde, leia o Napoleão Hill, se quiserem eu mando aí o áudio da autossugestão, monte a sua declaração de sucesso, leia para você todos os dias, tenha metas, corra atrás das suas metas, faça a sua vida valer a pena, gente. Eu apanhei muito, essa palavra de 3 letras, ela volta e meia me assombra, volta e meia, na hora que a gente vê, ela está num lugar sutil, ela é igual um cachorrinho que, na hora que você vê, puxa, mas está aqui do lado. 10 segundos, 10 segundos, 10 infelizmente. Segundos. A minha missão é ajudar pessoas na área financeira em gerenciamento de crises.